Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia onde temos a oportunidade de sermos ministrados pela palavra de Deus. Estamos estudando, nesse período o livro de Juízes e hoje nós vamos falar sobre a necessidade que Israel tinha de ter um rei. Nossa última aula nós falamos sobre os juízes que foram escolhidos por Deus, esse ministério, dos juízes, e como foi importante, cada um dos momentos, em que Deus levantou um determinado juiz para trazer livramento, ao povo de Israel. Mas nós vamos observar que o livro de Juízes, ele não somente fala sobre esses juízes levantados, mas ele trata também, da questão de que Israel tinha a necessidade, dele ter então um rei, e isso fica explícito em várias passagens, que nós podemos encontrar no livro de Juízes. Então nós vamos estar falando a respeito desse assunto nessa aula de hoje. E aí, se você tem a revista, nós estamos lá na lição número 12, Juízes, um tempo de anarquia, mas também podemos acompanhar através da Bíblia, se você não tiver a revista para fazer, o acompanhamento dessa lição. Vamos estar orando, então, para a gente iniciar a nossa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo e poderoso Deus, é o teu nome. Nós queremos te agradecer, Paizinho, por esse dia, te agradecer, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus, com cada um de nós. Queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir através da leitura da tua palavra, através da ministração, dos ensinamentos que o Senhor quer trazer, Pai, para as nossas vidas, Senhor, através, Senhor, deste livro, Senhor, o livro de Juízes. Que o Senhor fale, Senhor, a cada coração, Senhor, neste dia. É esta oração, Pai, que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, então, nós vamos observar, que a necessidade de um rei, ela era explícita, pelo povo de Israel. Eles deixavam isso claro em todos os momentos, que eles tinham a necessidade, então, de ter um rei. Quero deixar para vocês, Juízes 17:6, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Logo depois, nós vamos encontrar também, lá em Juízes 18, capítulo 1, a mesma declaração: naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porque até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a sua herança. Juízes 19:1, nós também vamos encontrar esse relato, de que naqueles dias não havia rei em Israel. Essa forma repetitiva, como esse assunto é tratado, nos mostra exatamente o sentimento, daquelas pessoas naquele período, onde elas acreditavam que era necessário que Israel então tivesse um rei. Israel havia perdido o seu líder, que morreu, então Josué, e depois que Josué então veio a óbito, não se levantou um outro líder, e sim juízes que julgavam e auxiliavam Israel durante todo aquele período. Porém, Israel tinha necessidade desse reino. E aí nós vamos observar que esse fato ele acabou, confirmado mais à frente, lá no livro de Samuel. Nós vamos observar que o povo, então, ele pede um rei, mas nesse período ele já deixava claro que o que eles sentiam era a falta de uma liderança central humana, Embora o objetivo de Deus, fosse estabelecer um governo teocrático. O que significa um governo teocrático, Então, o governo teocrático, a definição mais comum é o governo de Deus. Então, Israel, ela tinha que se orgulhar, porque a ideia de Deus era estabelecer esse governo teocrático. Eles seriam governados pelo próprio Deus, Mas isso não era... para Israel isso não era o suficiente, E nós vamos observar que
o povo ele sentia profundamente a necessidade de um rei humano. E eles esperavam que Deus então providenciasse esse rei humano, né? Só que, no entanto, o maior problema dos israelitas, na verdade, não era esse sistema de liderança, né? Mas sim a postura idólatra que eles adotavam, então, diante das situações, né, a qual eles eram colocados ali à prova. E aí nós vamos observar que essa postura idólatra, né, era também a postura das vizinhanças, né, do povo que estava em volta de Israel. E nós vamos observar que Israel deveria servir de modelo, então, para aquele povo, né, onde eles seriam governados por Deus, né, no governo teocrático, e eles seriam, então, abençoados e seriam modelos, né, para aqueles povos ali, para que eles também passassem então a servir a Deus. Só que na verdade não foi isso que aconteceu. Israel então ele resolve copiar as nações vizinhas, e tanto na necessidade que eles tinham desse reinado humano, de ver, né, as nações vizinhas com os seus reis, mas também na idolatria. E isso era algo que afastava Israel da presença de Deus. No entanto, o que nós precisamos entender é que há algumas verdades que estão ocultas nessa história, né? O real problema, né, para Israel não era o fato dos seus fracassos estarem ligados à necessidade desse rei, à falta desse rei, né, dessa liderança central. Na verdade, o problema de Israel estava na sua condição espiritual. Israel, né, ela tinha a tendência à idolatria. Ela não estava bem resolvida espiritualmente com Deus. Então, nós vamos observar que hoje nós podemos encontrar também pessoas assim. Pessoas que querem usar justificativas, né, para os seus fracassos espirituais, às vezes até mesmo colocando a culpa em Deus, né? Às vezes colocando a culpa no líder, a culpa no pastor, né? Quando na verdade o seu fracasso espiritual está totalmente ligado ao seu relacionamento com Deus, né? E Israel não foi diferente. O que nós vamos observar é que é necessário avaliar esse posicionamento diante de Deus. E era necessário que Israel também, ele então observasse, avaliasse, né, que tipo de relacionamento ele estava tendo com Deus, né? E pra gente, né, também não é diferente. Então, é muito mais fácil a gente buscar uma desculpa, né, achando que o outro é culpado, né, pelas nossas falhas, né, pelos nossos fracassos espirituais, do que reconhecer os nossos próprios pecados, do que reconhecer as nossas próprias falhas, reconhecer que estamos longe de Deus, que precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, né? Israel precisava reconhecer isso, se arrepender e então se achegar a Deus, mas ele preferia colocar a culpa, né, no fato de não ter uma liderança central. Então, quero deixar para vocês 1 Coríntios, capítulo 11, 28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, é necessário que a gente venha se examinar e observar o que tem provocado o meu fracasso espiritual, né? E aí a gente vai entender que a culpa nunca é de Deus, a culpa sempre é nossa. Nós é que falhamos. A segunda coisa é que Israel tinha o foco no lugar errado, né? As nações pagãs, elas não deveriam ser alvo dos olhares de Israel, né? Israel não deveria olhar, então, para essas nações pagãs, porque elas nunca serviriam de exemplo para Israel. Eles queriam um rei, porque as nações vizinhas também tinham, né? O grande problema em posicionarmos o nosso foco na direção errada é que deixamos de perceber aquilo que nós temos. Deixamos, né, de observar que talvez nós já tenhamos tudo.
né? E aí, do mesmo modo que Israel, ele não considerou o fato de ser liderado pelo próprio Deus, nós na nossa vida fazemos a mesma coisa. Tomamos as nossas decisões sozinhos, não ouvimos a voz de Deus, não buscamos, né, a voz de Deus para as nossas decisões, né? E aí a gente coloca, né, a nossa vida no foco errado. Em vez de a gente entregar a direção da nossa vida nas mãos de Deus, não, nós queremos assumir, achando que nós conseguimos cuidar da nossa própria vida. E, na verdade, que nem da nossa própria vida a gente consegue cuidar. A palavra de Deus diz que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Então, Deus é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, não vamos tirar os nossos olhos do foco. Coloca os olhos no foco certo e não no foco errado. E aí nós vamos observar que esse posicionamento, né, na direção errada, ela traz transtornos, trouxe para a vida de Israel e traz também para a nossa vida, né? Você pode ter o melhor e não perceber. Israel tinha o melhor líder, que era o próprio Deus, mas ele não conseguia perceber, ele não conseguia entender, né, que essa liderança de Deus era a melhor coisa que ele poderia ter. E nós também da mesma maneira, né? Às vezes a gente se encontra insensível à voz de Deus, nos encontramos insensíveis à presença de Deus, né? E aí não percebemos tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, né? Coisas muito simples, que basta a gente olhar ao nosso redor, né? E nós vamos ver o cuidado que Deus tem tido com as nossas vidas nos pequenos detalhes, né? Então, vamos olhar para o nosso Deus e vamos verificar, né, que Ele tem sempre o melhor para cada um de nós, né? Vamos verificar quão grande tem sido a manifestação de Deus, né? Da graça de Deus para com as nossas vidas, né? Porque se nós fizermos assim, a conclusão que nós vamos chegar é que a direção de Deus é tudo o que nós precisamos na nossa vida. Então, para de achar, né, que você está sozinho. Para de achar que tudo está caminhando na direção errada. Primeiro você avalia. E depois, se você colocou Deus na direção, pode até não entender o caminho. Pode até achar que as coisas não estão muito legais. Mas o fim das coisas sempre serão de bênção. Porque Deus é quem dá a direção. E a direção de Deus é a melhor direção que cada um de nós podemos ter nas nossas vidas. Então, olhe para o alvo, tenha o foco em Deus e deixe Ele guiar a tua vida. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, se o coração do homem é enganoso, seguir os seus direcionamentos é trafegar em uma estrada que vai levar a gente a uma vida de fracasso espiritual. Então, nossas escolhas, elas devem ser sempre pautadas por nossas convicções. E as nossas convicções devem ser pautadas pela palavra de Deus. Esse processo, ele não é natural. Ele demanda renúncia e, sobretudo, de um tratamento do Espírito Santo. Então, mesmo diante do posicionamento, né, medíocre que os israelitas tiveram e que nós também temos, Deus continuou manifestando, né, a maravilhosa graça dele sobre a vida dos israelitas, né? Deu novas oportunidades, né? Deu novos direcionamentos para eles, né? Sempre que eles se arrependiam dos seus pecados, Deus derramava da maravilhosa graça sobre a vida deles. E assim também é com cada um de nós. Nosso Deus, ele está sempre disposto, né, a derramar a maravilhosa graça dele sobre as nossas vidas. Ele está sempre disposto a responder positivamente ao nosso clamor, quando a gente se derrama diante da presença dele, né, um clamor sincero, um coração quebrantado diante de Deus. Ele nunca vai rejeitar. E aí, se nós entendermos isso, né, mesmo que a gente seja um pecador reincidente, né? Mesmo que a gente de vez em quando escorregue, mesmo que de vez em quando a gente caia, mesmo que
nós não queiramos fazer isso e às vezes façamos, né? O Senhor, Ele entende cada uma dessas coisas e Ele está de coração aberto, Ele está disposto a nos perdoar sempre. Basta que a gente mude a direção, basta que a gente peça perdão e nunca mais venha, né, cair naquele mesmo erro. E nunca mais a gente deixe, né, o nosso coração ser pautado pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, né? O Senhor, Ele é misericordioso e Ele está sempre disposto a derramar da sua misericórdia, né, sobre as nossas vidas. Então, Ele quer sempre nos dar uma nova chance. Então, assim como foi com o povo de Israel, não importa o número de vezes, né, que você possa ter caído, o Senhor está disposto a te dar, a me dar sempre uma nova oportunidade. Então, reconheça o seu pecado e comece de novo. Deu certo com Israel, porque Deus abençoou eles todas as vezes que eles se arrependeram. O Senhor, então, vinha com a sua mão forte e trazia livramento sobre o povo de Israel. Então, eu quero deixar aqui para você uma frase que diz assim: mais vale uma vida inteira regada pelas bênçãos do Senhor do que um simples momento de prazer. Não troque o que é eterno por aquilo que é passageiro. Guarda essa palavra no teu coração e renuncie. Se guarde para o Senhor, guarde o teu coração no Senhor. E aí você vai viver todas as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai viver. Então, que esse livro, né, que tanto falou aos nossos corações, essas palavras fiquem gravadas no nosso coração. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre Ruth, uma história linda, né, da mão de Deus, né, sobre a vida de uma mulher. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. Nós vamos estar encerrando a nossa aula de hoje. Quero te agradecer muito por ter tirado o seu tempinho aí para que a gente pudesse estar juntos aqui estudando a palavra do Senhor. E que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigada pela tua palavra, obrigada porque essa palavra traz esperança, Senhor, ao nosso coração, porque essa palavra traz renovo, mas acima de tudo, Deus, porque essa palavra traz transformação, de nós nos lembrarmos, Senhor, de entregarmos todos os dias, Senhor, a direção da nossa vida nas tuas mãos, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Abençoa, Deus, a cada um, Deus, que participou desta aula, Pai. Que o Senhor venha completar, Deus, no coração de cada pessoa, Senhor, aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós, Senhor. Essa oração, Paizinho, que nós te fazemos, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma semana abençoada, em nome de Jesus.